Era um dia ensolarado e, depois de pular nas poças, Peppa e George voltaram para casa para brincar com seus brinquedos. De repente, eles ouviram um barulho estranho. De novo. Há cerca de um mês, Peppa e George não se sentem confortáveis em casa. Seus pais não notam nada de anormal, mas estão muito preocupados com a condição de seus filhos. Eles reclamam de uma sensação estranha. Dizem que a casa é mal assombrada. É claro que papai atribuiu tudo isso às fantasias das crianças. Provavelmente elas viram algo na TV e ficaram muito assustadas. Mas, mesmo assim, algo precisava ser feito para acalmá-las. Quando a mamãe levou as crianças para o jardim, ela consultou a senhora Gazela. Ela disse que era melhor criar um ambiente aconchegante em casa. Com o tempo, elas deixariam de ter medo. Então, eles deixaram a casa mais aconchegante, esperavam que tudo acabasse logo, mas a situação só piorou. As crianças nunca admitiram qual delas rasgou o quadro. Elas ficaram mais nervosas. E a mamãe ficou muito distraída. Ela começou a perder coisas o tempo todo. Na hora do almoço, a mamãe descobriu que eles não tinham mais comida. Aparentemente, por causa do estresse, ela havia se esquecido de comprar comida. Então, todos foram ao supermercado. Mas quando chegaram em casa, descobriram que todas as suas facas haviam sumido. Eles não conseguiam encontrá-las. Papai já havia notado algumas coisas estranhas antes, mas não havia prestado muita atenção. Mas agora ele se perguntava sobre a natureza mística do que estava acontecendo. Eles foram para a cama. Papai ficou deitado pensando sobre a situação. Até que, de repente, um som estrondoso soou em algum lugar do corredor. Suas entranhas se fecharam e ele olhou para a mamãe, mas ele saiu para o corredor mesmo assim. Era um quadro caído, nada fora do comum. Ele voltou para seu quarto e adormeceu. Enquanto papai estava no trabalho, mamãe foi até a casa da irmã de Madame Gazela. Ela disse que poderia ajudar, pois era sua última esperança. Em seu quarto, ela se sentou na frente da irmã e começou a adivinhar a sorte com uma bola mágica. Todos pensavam que ela era apenas um pouco maluca, mas ela se dizia uma vidente. Ela percebeu imediatamente que a casa era mal assombrada. Para livrar a casa da maldição, ela precisava colocar uma vela acesa na casa e recitar um feitiço. Ela vendeu tudo o que precisava. Papai estava descontente com o fato de mamãe ter gasto muito dinheiro com um charlatão sem o seu conhecimento, mas mesmo assim sentou-se ao lado dele. Hiplin, Fungli, T, Diptok, Keplid, C, Dungay, Stumpf. George gritou, apagando a vela. Eles ficaram horrorizados. Mas logo a eletricidade voltou. Eles decidiram que o ritual havia sido concluído e que agora poderiam viver em paz. Mas George era o mais assustado de todos. Ele até se recusou a comer. George ainda não conseguia dormir. Na manhã seguinte, a mamãe chamou George para o café da manhã. Ele dormiu mais do que o normal hoje. Ficou deitado na cama, coberto de poeira. Quando acordou, estava muito assustado e disse algo sobre um monstro. Mas a mamãe achou que ele estava apenas impressionado com o dia de ontem. Papai, eu lhe disse para não andar pela casa com os sapatos sujos de lama depois de pular nas poças. Você sujou todo o carpete. Do que está falando? Eu não pulo em poças há muito tempo. Deve ser a Peppa. Papai levou as crianças para o jardim de infância e foi trabalhar. Mas quando ele chegou em casa com as crianças, descobriu que não havia ninguém em casa. Mas a mamãe deveria estar aqui. Ele ligou para todos os vizinhos, mas ninguém sabia onde ela estava. Mamãe nunca saía sem avisar que estava saindo. Então ele chamou a polícia. Naquela noite, papai dormiu no quarto com as crianças. Ele ainda não acreditava totalmente na existência de fantasmas. Mas seus filhos tinham muito medo de dormir sozinhos. Ele acordou cedo pela manhã. Não dormiu bem no chão e durante toda a noite sentiu uma espécie de zumbido estranho nos ouvidos. Ele tentou ligar para a polícia para ver se havia alguma evidência, mas seu telefone estava sem sinal. Ele usou o outro telefone, mas também não funcionou. Nenhum dos aparelhos eletrônicos estava funcionando. A casa estava sem energia. O painel elétrico ficava no porão.
Provavelmente havia um problema com ele. Ele abriu a porta e começou a descer as escadas. Até que, de repente, ouviu um gemido. Eram as tentativas da mamãe de pedir ajuda. Papai ficou chocado. Ele retirou a fita e ela começou a falar. Era o vovô Coelho, que tinha se instalado nesse porão empoeirado, roubando comida. Era ele quem costumava andar pelo apartamento à noite. Ele é louco. Ele a sequestrou e...